Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos a mais um vídeo em que eu falo da minha experiência nas aventuras fantásticas, desta vez dos livros 31 ao 35. E eu... finalmente que eu cheguei a este vídeo porque, ao contrário de vídeos anteriores em que eu apresentava livros que eu já não me lembrava muito bem, ou que já não eram assim, ou que não eram os meus favoritos, ou que eu gostava menos, é que os papéis vão se inverter, porque a partir deste momento eu vou começar a conhecer um bocadinho mais os livros. Eu creio que, não sei se é por serem os últimos da coleção portuguesa, não sei se é por estarem um bocadinho mais elaborados, não faço ideia se tem alguma coisa a ver com isso. Mas o que é certo é que cativaram-me imenso. O primeiro título que eu vou apresentar é um título muito curioso, porque levou-me mais de 10 anos para o conseguir. Eu procurei-o incessantemente. E eu vou mostrá-lo aqui. É o Maré Vermelho. O Maré Vermelho é dos mais raros. Eu não sei se é o mais raro, mas é dos mais raros e é dos mais difíceis de encontrar. Não existe em mais lado nenhum. Com muita sorte conseguimos encontrá-lo no OLX ou no Custo Justo. Mas é muito complicado. Eu encontrei este livro há uns meses atrás, quase há um ano, não sei, a 20 euros, e eu hesitei. Devia tê-lo comprado logo na altura, mas o que aconteceu foi que, pronto, eu hesitei um bocado por causa do preço, e quando eu me decidi a comprá-lo, ele já tinha desaparecido. Portanto, eu depois, passado umas semanas, eu voltei a tentar, voltei a procurar, sem grandes esperanças, e encontrei-o a 9 euros. Portanto, foi uma aquisição mais barata, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque assim pude completar a coleção. E finalmente dizer que já joguei todos das Aventuras Fantásticas da versão portuguesa. Portanto, o que é que eu posso dizer acerca deste livro? Eu estava à procura dele, e o facto de eu estar mais de 10 anos à espera do livro fez com que eu tivesse uma expectativa demasiado elevada acerca do mesmo. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós pensamos sempre que é o único que me falta. Portanto, a história tem que ser altamente, tem que ser espetacular, tem que ser marcante. E não marcou muito. Eu vou ler aqui a sinopse, pronto, para ter assim uma ideia. A guerra civil assola as Ilhas da Madrugada. És um jovem agricultor a quem estes conflitos pouco afetam. Mas chega um dia em que a tua própria aldeia é destruída por um bando de mercenários que matam o teu pai e levam a tua mãe como escrava. Então a tua vida, antes tão pacífica, transforma-se numa perseguição imparável aos malfeitores. Terás de enfrentar criaturas medonhas, aprender as artes marciais e até lançar alguns feitiços para chegares à corte do Rei Deus e pedir justiça. Isto é uma história de vingança. Digamos assim, a nossa aldeia é atacada por mercenários. Eles matam o nosso pai, levam a nossa mãe como escrava, e nós temos de percorrer o nosso caminho até ao castelo do Rei Deus para buscar justiça. Isto, ao contrário das outras, esta aventura, ao contrário das outras, não é uma aventura muito direta. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que a nossa personagem começa com uma idade definida, começa com 13 anos. Eu até vou aproveitar para mostrar aqui o quadro de marcações. Nós começamos com uma idade inicial de 13 anos, uma pontuação de agressividade que vai diminuindo à medida que nós ficamos mais velhos. Existe aqui o dinheiro, lista de equipamentos, previsões, o resto, pronto, é genérico das outras aventuras fantásticas. A parte da agressividade e a parte da idade são novidades em relação a este livro, porque nós vamos estando em mosteiros ou vamos trabalhando noutros locais e vamos envelhecendo. Ficamos 2, 3 anos às vezes, e sempre que a nossa idade aumenta, a nossa agressividade diminui. E quando chegamos a zero de agressividade, nós vamos aqui à referência 200, que diz que praticamente nós ganhamos paz interior e o desejo de vingança já não nos arde. Portanto, com o tempo a passar, já não sentimos cada vez mais vontade de vingança. Mas isso não significa que nós não queiramos levar a nossa jornada avante. E uma coisa interessante em relação a este livro é que este livro é basicamente uma continuação. Não é uma continuação direta, porque nós conhecemos, porque a história tem um protagonista diferente.
Eu estou um bocado fanhoso hoje, não sei porquê. Uh, mas também porque não é uma continuação direta, mas tem uma ligação com outro livro que nunca foi lançado cá em Portugal, infelizmente, chamado Black Vein Prophecy, que alguns aqui no livro foi traduzido como uma profecia negra, porque o Rei Deus, que nós chegamos a encontrar depois, perto do fim da aventura, é o protagonista do Black Vein Prophecy. E ele depois conta essa história mais tarde. Uh, é interessante, mas lá está, eu gostava desse background, não é? Eu gostava de ter lido o Black Vein Prophecy, eu gostava de que a Verbo tivesse pegado nesse livro para e nos presenteá-lo com essa aventura, porque eu não sei se. Que eu não sei se a história, não sei se a história seria boa ou não, não faço a mínima ideia, mas deixou-me curioso. De certa forma, Maré Vermelha é uma boa aventura, nada que se destaque, mas por ser bastante raro, epá, à primeira oportunidade, se vocês quiserem toda a coleção das Aventuras Fantásticas, é muito complicado agora fazê-la, mas se virem o Maré Vermelha, epá, agarrem-no com unhas e dentes. Eu cheguei a ter este livro na minha mão. Cheguei a ter este livro na minha mão quando eles ainda andavam à venda e não o escolhi. E se eu soubesse o quão difícil ele seria depois, mais tarde, eu tinha levado logo na altura. Aliás, se eu soubesse o quão raros iriam ser alguns dos livros, uh, eu se calhar teria comprado os mais tardios. Eu gosto ali de olhar para a coleção. Se calhar teria comprado os mais recentes e depois deixava os anteriores para depois. Porque esses ainda são assim mais comuns. Nave Perdida, Floresta da Morte, Cidadela do Caos. Esses ainda são mais comuns de ver. Passamos então para o próximo, também é extremamente raro. E eu acho que se o Maré Vermelha não for o mais raro, este é claramente o mais raro, que é os Escravos do Abismo. E é outro que, sinceramente, mais uma vez eu vou ter que usar a palavra forgettable, porque eu não me recordo quase nada acerca da história. E eu ainda ontem, antes de fazer o vídeo anterior, eu estive a ver mais ou menos este livro. Mas eu vou ler aqui a sinopse. És um aventureiro famoso em toda a Alância. Presentemente encontras-te a Calamare, que atravessa momentos críticos. A cidade está sob a ameaça de uma invasão do lado leste e o exército está ausente. Lady Carolina de Calamare chama-te à sua presença. Tens de salvar a cidade. Não hesitas em colocar-te à sua disposição, mas o que é que poderás fazer? Qual será a melhor maneira de resolver a crise? O fator tempo está contra ti e há perigos muito mais concretos do que o tempo a esgotar-se. Ou seja, eu não sei muito bem o que é que se passa aqui, porque há uma invasão do lado leste que vai atingir Calamare, mas sinceramente não sei o que é que vamos ter que fazer. Uh, Lá está, é uma aventura muito simples, muito genérica, mas como podem ver aqui o quadro de marcações, nada de muito complicado. Tem ali algumas coisas já apontadas, uh, mas aquilo que torna este livro diferente é basicamente esta parte, a passagem do tempo. Nós, à medida que vamos avançando, vamos riscando os quadradinhos de tempo e quando chegamos a uma determinada parte, temos que ir a uma determinada referência, não é? Chegando aqui em 57. Deixa-me ver só o que é que diz aqui na 57. Não deve ser game over aqui. Não, é um encontro com o Vespão assassino e o 326. Vamos lá ver o que é que acontece. 326. Isso pode não ter nada a ver com a. Sim. Quando chegamos ao fim, temos aqui. Esgotou-se o tempo enquanto te ambulavas pelos campos de Calamare, a cidade caiu. Fracassaste, abandonas a Lância em desgraça e o teu nome jamais fará parte da lista de heróis. É para se fracassarmos nisto. Nós até fugimos de Alância mesmo. Mas o que é que eu ia dizer? Eu gosto da capa. Não me diz absolutamente nada em relação à história, mas esta capa traz-me algo de místico, algo de cósmico, algo é muito interessante isto. Eu acho que há uma variação desta. Há uma variação. Sim, é mais ou menos parecido com o que está aqui, nesta parte. Uh,
lá está. Eu gostava de poder dizer um bocadinho mais acerca deste livro. Está aqui. É esta parte. Bem me pareceu que eu já tinha visto. Portanto, é um livro que me transcende imenso, porque eu sinceramente não sei, já não me recordo absolutamente nada acerca dele. No entanto, eu estou a pensar em pegá-lo, este ser dos primeiros que eu vou pegar quando eu regressar à série. É exatamente mesmo por causa deste misticismo todo em volta deste livro, porque eu já não jogo este livro há muitos e muitos anos, aliás. Não há um único vinco. Por acaso tem aqui, ok. Há um vinco, por acaso. Neste livro, porque lá está. Eu não sei, já não me recordo nada. Os outros ainda tinham assim umas luzes, mas deste eu não sei absolutamente nada. E da última vez que eu joguei, que já foi há muitos anos, não tinha assim. Não ganhei assim uma grande perspectiva em relação ao livro. Mas, tirando agora estes dois últimos, vamos agora passar para os três dos meus favoritos. E vamos começar com Exércitos da Morte. E eu adoro este livro, a perspectiva de nós liderarmos um exército. É fascinante, traz uma dinâmica completamente diferente, principalmente na parte dos conflitos. Em relação à história, atenção, esta história passa-se logo a seguir ao Desafio dos Campeões. Porque nós somos o protagonista do Desafio dos Campeões. Porque nós, quando acabamos esse livro, quando acabamos esse jogo, é dito que nós, com o dinheiro do prémio, decidimos construir ou criar um exército, contratar um exército para nos envolvermos numa aventura. E este é essa aventura. Portanto, eu vou ler aqui a sinopse. O reino de Alancia encontra-se ameaçado. Aglax, o perverso senhor zombie, está a juntar um exército de guerreiros imortais a leste de Alancia para além da floresta dos demónios. O seu exército aumenta de tamanho a cada ataque que faz às aldeias locais. A menos que lhes ponhas termo, imediatamente os imortais tomarão posse de todo o reino. Tu és a única esperança de Alancia. A tua missão é reunir um exército que derrotará as terríveis tropas de imortais. E quando nós começamos esta aventura, nós já temos um exército. Aliás, já tem aqui, olha, o quadro de marcações até foi usado já. Nós temos aqui os nossos soldados. E sempre que nós adicionarmos ou perdermos soldados, nós podemos adicionar ou remover aqui unidades de soldados. O que é que nós temos aqui mais? Temos moedas de ouro e tesouro, mas algo muito genérico, mas de resto esta parte é muito diferente, torna um dinamismo maior, porque desta vez não somos só nós que estamos a combater. Nós temos um exército. Não significa que o exército, que estes guerreiros todos, e anões e elfos e tudo aquilo que nós encontramos, entrem totalmente para a batalha, porque nós, às vezes, quando encontramos um exército inimigo, nós corremos e o livro já estabelece quantos guerreiros é que nós escolhemos para combater. Às vezes 20 elfos, ou 50 guerreiros, ou 30 guerreiros e 10 anões, por exemplo. Há esta dinâmica, ou melhor, já há um estabelecimento prévio de quantos é que de quantas tropas vão lutar ao nosso lado. E isso também, lá está, na parte dos conflitos, das batalhas, já tem aqui as regras. São regras bem mais simples. Nós lançamos um dado e o resultado depende daquilo que sair no dado. Nas tropas inimigas, se for o lançamento do dado for superior, perdemos ou ganhamos 5 ou derrotamos 5 membros, sendo que 5 soldados das tropas inimigas, ou derrotamos 10 ou 15, é sempre em lotes de 5. De resto, em relação à aventura, eu gosto bastante desta aventura, porque, para já, porque este é dos livros que tem mapa. Agora que eu lembrei-me, tem um mapa aqui que cobre exatamente tudo aquilo que nós temos de percorrer. Nós começamos aqui, eu creio, não sei se nós começamos aqui em Fang exatamente ou se começamos um bocadinho antes. Mas eu acho que começamos em Fang mesmo, já não tenho bem a certeza. Mas depois há a possibilidade de nós irmos por barco ou andarmos em terra. Existem vários caminhos possíveis que nós podemos fazer
No entanto, a dada altura, há um caminho específico que nós temos que fazer. Nós temos que nos desviar do nosso caminho para encontrarmos uma personagem que nos vai ajudar bastante. E nós precisamos de informações importantes, precisamos de objetos específicos e mesmo informações acerca desses mesmos objetos, inclusive é saber quanto é que eles custaram. Porque isso vai ser bastante importante na nossa aventura. E a batalha final é bastante climática. Eu adorei este livro exatamente por causa desta dinâmica de luta contra vários exércitos. A própria história em si, a própria ameaça do vilão, que infelizmente pronto, só aparece no fim e não há um confronto próprio entre nós e ele, mas tudo o resto é simplesmente esplêndido acerca do Exércitos da Morte e eu recomendo vivamente este livro. Outro que é dos meus favoritos e eu acho que é o meu favorito destes cinco, porque eu adoro este livro, é A Lenda dos Cavaleiros das Trevas. Meus amigos, isto é lindo. No livro anterior eu falei que eu adorei A Maldição do Vampiro e que a aventura passava-se no velho mundo, que era muito reminiscente dos filmes da Hammer e da Universal antigamente. E este livro, Lenda dos Cavaleiros das Trevas, vai buscar outra vez esse mesmo sentimento que eu tenho, essa mesma reminiscência que me faz sentir. Passa-se na mesma, também no velho mundo, também tem aqui um mapa. A Maldição do Vampiro também tinha, nem me lembrei de mostrar. Mas este tem um mapa de Galantaria, que é exatamente o reino onde a nossa aventura se passa. Começamos em Royal Landel e nós vamos ter que ir até Karnstein, que é onde os Cavaleiros das Trevas, os titulares inimigos aqui do livro, aterrorizam a população de Karnstein e é nossa missão chegar até Karnstein e derrotá-los de vez. E lá está, ao início há um certo ceticismo em relação à nossa personagem, porque os Cavaleiros das Trevas eram personagens de um conto infantil. E há este ceticismo porque ao início acredita-se mais que são indivíduos que só estão ali a provocar o distúrbio e estão-se a servir de personagens mitológicas para causar o pânico na população e matar pessoas. Mas apercebemos-nos depois que eles afinal são capazes de ser mais reais do que aquilo que nós imaginamos. Eu vou ler a sinopse aqui. Agora que a Guerra dos Quatro Reinos terminou, Galadriel é uma terra acolhedora que festeja um novo governante. No entanto, para os habitantes da longínqua aldeia de Karnstein, esta transformou-se num local tenebroso. 5 figuras fantasmagóricas saídas de uma lenda antiga surgiram à luz do dia. Os Cavaleiros das Trevas, montados nos seus cavalos, vêm perseguindo os humanos e trespassando com as suas espadas sem qualquer razão aparente. E eu adoro este livro. Nós temos vários caminhos a percorrer. Há montes e montes de aventuras, há várias side quests que nós podemos fazer. Algumas dos meus momentos favoritos quando nós encontramos a doutora Calder Welsh, que é uma médica que é basicamente a versão do Dr. Frankenstein a versão do Dr. Frankenstein de Mary Shelley, que criou mesmo um monstro, o monstro de Calder Welsh. Temos, por exemplo, os mandrágoras, ou seja, o Circo dos Sonhos, que é um circo que anda de aldeia em aldeia e basicamente o circo está cheio de mandrágoras que se fazem passar por pessoas e depois substituem as pessoas dessas aldeias por ainda mais mandrágoras. E nós temos a possibilidade mesmo de derrotar esse circo e há muita coisa que nós temos que fazer. A história é muito rica. Vai buscar as forças mágicas da terra e da natureza, creio eu. E depois o próprio inimigo o inimigo final chama-se Voivod, é a própria morte. E nós temos de arranjar uma forma de o derrotar. Isto é um spoiler, pronto. O que é que acontece com o Voivod? Eu acho que isto é mágico. Eu não sei explicar. Eu adoro este livro, adoro as ilustrações, são completamente arrepiantes. Algumas são espetaculares.
não sei o que mais é que eu ia dizer. Eu acho que só mesmo. Esta é daquelas situações em que nós temos que ler o livro para o sentir. E aqui está aqui mais uma imagem. Eu gosto destas ilustrações, são muito negras, mas ao mesmo tempo são fascinantes, são místicas, não sei explicar. Eu acho que só mesmo lendo a Lenda dos Cavaleiros das Trevas é que nós conseguimos compreender a essência desta história. E eu gostava que mais histórias das Aventuras Fantásticas fossem assim. E eu acredito que os livros que não saíram cá em Portugal, a grande parte deles também têm este misticismo à volta. Eu adoro isso num livro. Por fim, temos um livro que marcou os 10 anos das Aventuras Fantásticas, os 10 anos da coleção original, que foi o regresso à Montanha de Fogo. Ou seja, 10 anos depois do feiticeiro Zagor ter sido derrotado, eis que ele regressa. E desta vez ele mostra que é realmente mau. Ou seja, no primeiro livro, no Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele era só um feiticeiro. Pelo menos era essa a ideia que nós tínhamos. Que ele era só um feiticeiro que estava sozinho na sua montanha, na vidinha dele, a guardar o tesourinho ali tinha os guardas, tinha lá o dragão. Aqui ele quer mesmo atacar a Lância e a nossa missão já é mais altruísta do que propriamente na primeira aventura. Portanto, aqui diz na sinopse: há muitos anos um heróico aventureiro arriscou a vida nas perigosas masmorras das profundezas da Montanha de Fogo, pondo termo ao diabólico reinado do malévolo feiticeiro Zagor. Mas agora, ressuscitado pelo poder da magia negra, Zagor voltou do mundo dos mortos e quer vingar-se de Alância. É preciso entrar no labirinto de túneis e fazer uma vez mais justiça sobre o Senhor da Montanha de Fogo. Ou seja, esta aventura também é muito boa, é muito rica. Eu creio que também tem aqui uma. Eu acho que tem aqui mapa. Não? Tem. Eu gosto da forma como este mapa é apresentado. Adoro mesmo, está muito bem feito. Eu já não sei muito bem onde é que nós começamos a aventura. Não sei se começamos em Anvil, se começamos em Cad, mas ao contrário da aventura anterior, do Feiticeiro da Montanha de Fogo, nós não começamos a aventura mesmo dentro da montanha. Nós temos de procurar o Feiticeiro Yástromo, que ele tem informações sobre como nós devemos derrotar Zagor de uma vez por todas. E lá está, depois nós temos que encontrar o Yástromo e depois temos que ir a caminho da Montanha de Fogo, e depois dentro da Montanha de Fogo nós basicamente passamos pelo mesmo caminho. De certa forma há alguma familiaridade com o caminho, mas depois começa a divergir para outros pontos. O labirinto, que foi uma dor de cabeça no primeiro livro, não está aqui, é inexistente, mas isso não torna a experiência mais difícil. E este livro é bastante complicado. Porquê? Porque enquanto no primeiro livro nós tínhamos de encontrar chaves com números e se calhar outros objetos não tão importantes para derrotar o feiticeiro, aqui nós temos que encontrar chifres dourados, creio eu, quatro, cada um com o poder de um elemento, de um dos quatro elementos, e para além disso, nós temos que encontrar páginas muito pequeninas de livros, o que faz com que nós precisemos de uma lupa para as ler. Portanto, mais um objeto que nós vamos precisar. E se calhar já estou a dizer demasiado. Porque essas páginas dizem quais os elementos do bem, que são os que nós temos, que derrotam os elementos do mal que o Zagor usa na batalha final. Portanto, isto é muito importante. E se nós falharmos algum dos elementos, se nós falharmos alguns dos objetos que nós precisamos, ou se falharmos alguma das páginas com a informação que nós precisamos, é game over pela certa. Nós não temos qualquer hipótese, não há forma, não há volta a dar. Nós precisamos mesmo de saber estas informações. E mesmo sabendo estas informações, nada nos garante que conseguimos derrotar o feiticeiro, porque ele é tão difícil de derrotar como no livro anterior. Portanto, no entanto, eu gosto muito da história. Gosto mais da história deste, porque este tem uma história. Este tem claramente uma história. Ao contrário do outro, o outro é uma aventura genérica, mas não menos interessante, atenção. Mas este tem uma história e é algo que eu gosto bastante nestes livros, é a parte da história. É o desenvolvimento da história durante a aventura, e é o que faz deste livro
um dos meus favoritos. Portanto, neste vídeo foram 3 livros que foram meus favoritos. O próximo vídeo vai ser o último da coleção portuguesa. Atenção, não quer dizer que eu não possa no futuro fazer mais algum vídeo sobre as Aventuras Fantásticas, sobre os livros das Aventuras Fantásticas. Portanto, o próximo vídeo vai ser o último. Vou cobrir os 3 últimos volumes, sim, os 3 últimos volumes da coleção portuguesa, mais 2 dos volumes da nova edição da Babel, que supostamente devia continuar e que infelizmente não continuou. Portanto, este foi mais um vídeo da minha experiência nas Aventuras Fantásticas. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, cliquem em não gosto. Vocês podem usar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrever no canal para continuar a receber mais vídeos dos meus. Partilhar estes vídeos nas vossas redes sociais e eu espero contar com a vossa presença no meu próximo vídeo. Até à próxima.